ciclo do carbono. Nós vamos falar então do ciclo do carbono neste momento. O carbono, ele é essencial aos seres vivos para a síntese de matéria orgânica. Então, nós encontramos o carbono na forma de carboidrato, de proteína, de ácidos nucleicos e nos lipídios. O ciclo do gás carbônico começa com a fixação desse carbono. Quem que faz a fixação desse carbono são os seres fotossintetizantes. Os seres fotossintetizantes, eles vão pegar o átomo de carbono que está no gás carbônico e essas moléculas, tá? Elas vão ser transformadas em carbono, o oxigênio, e através da fotossíntese, que é a absorção de água e sais minerais pelas raízes, chegando até as folhas, nós teremos então os hidrogênios formando a molécula de glicose. O gás carbônico aqui é incorporado e é feito então aqui a molécula de glicose, a matéria orgânica. Nós temos que as plantas utilizam esse gás carbônico, o vapor de água, a água e principalmente a luz, a energia luminosa é transformada em energia química através do processo de fotossíntese. A fixação do carbono em sua forma orgânica indica que a fotossíntese é a base da vida na Terra. A energia solar, então, é armazenada em forma de glicose, que nós chamamos de matéria orgânica. Parte do carbono retirado do ar, então nós temos aqui, olha, o dióxido de carbono, e parte desse carbono passa a constituir a biomassa da planta através da fixação desse carbono pela fotossíntese das plantas e a dissolução de gás carbônico em água. A fixação é feita através de fotossíntese de algas e fitoplânctos. E ela pode ser transferida para herbívoros, carnívoros, dessa forma, através do quê? Dos alimentos. Então, nos alimentos, os seres herbívoros, carnívoros, vão estar incorporando o gás carbônico na forma de glicose. E o carbono, ele vai retornar ao meio abiótico através da respiração. Vemos que a fixação do gás carbônico acontece pela fotossíntese, incorporada através da matéria orgânica, através da alimentação. Os seres vão ter incorporados o carbono na forma de carboidratos, de lipídios, e quando morrem, sofre a ação de bactérias e fungos que decompõem essa matéria orgânica, liberando também o quê? Gás carbônico, matéria inorgânica aqui para o ar, para a atmosfera. Vamos também ter o seguinte: restos de cadáveres de grande quantidade de organismos em certas condições lá no passado, por terem sido rapidamente depositados e não sofrerem a ação de bactérias e fungos, eles sofreram uma sedimentação sem a presença do oxigênio. E aí, os decompositores não puderam transformar isso aqui em gás carbônico. E esse processo formou, então, a fossilização, que levou à formação de combustíveis fósseis. Então, essa sedimentação da biomassa em milhões de anos converteu em carvão mineral, em gás natural, em petróleo. E esses combustíveis fósseis, eles armazenam em suas moléculas grande quantidade de energia, originalmente captada, né, da luz solar há milhões de anos atrás.
quando o homem utiliza esse combustível fóssil para queimar, para, né, vamos dizer assim, liberar o que ele quer, como movimentar um carro nas indústrias, essa queima desse combustível fóssil libera para a atmosfera o gás carbônico. Também através de erupção vulcânicas, libera-se gás carbônico. O homem passou a queimar esses combustíveis fósseis de uma forma assim muito grande nos últimos 150 anos. E qual que é a consequência? Nós vamos ver que essa consequência vai nos trazer o aquecimento da Terra. Nós temos que o dióxido de carbono na atmosfera, ele vai ser incorporado através da fotossíntese e vai ser liberado novamente através das queimadas, da respiração, da decomposição, de erupções vulcânicas e de queima de combustíveis fósseis, liberam-se esse dióxido de carbono novamente, fechando o ciclo do carbono. O efeito estufa é um fenômeno natural, muito importante, é essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Como que é o efeito estufa? Como que ele acontece? Vamos pôr um exemplo aqui para vocês, que é essa estufa de vidro. O vidro da estufa permite a passagem da energia solar, mas não permite que o calor saia. Então, a energia solar ela aquece aqui no interior, o calor fica aprisionado aqui dentro para aquecer e dar condições para essas plantas sobreviverem, e parte dos raios solares é refletido, mas o calor é mantido aqui. Então, o efeito estufa faz com que ali fique aquecido, dando condições de ter a vida naquela estufa, que a Terra é iluminada pelo Sol e cerca de 70% de energia passa por essa atmosfera. E essa radiação do Sol chega à superfície da Terra e aquece. O restante dessa luz que incide é refletida por nuvens, por exemplo, e na superfície, a luz é retida e convertida em calor, que é enviada de volta ao espaço na forma de radiação térmica. Parte deste calor não sai da atmosfera e é retido pelos chamados gases do efeito estufa. Então, o efeito estufa não deixa esse calor sair e, com isso, ele funciona como um cobertor e não permite que ele se dissipe, mantendo a Terra aquecida, quentinha, na condição de ter a vida. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gás de efeito estufa, tá, presentes ali na atmosfera, é absorvido por processos naturais, como a fotossíntese. Mas quando que ele é mau? Ele é mau quando esse efeito estufa vem da ação do homem, tá? Que concentra nas camadas de gases longa permanência do efeito estufa. Tá? Ou seja, esse carbono e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura do planeta se eleve e a poluição se concentra. A gente tem os mais importantes gases como gás carbônico, metano, óxido nitroso, gases CFC. Eles representam 97% do efeito direto dos gases a longa permanência. O ciclo do oxigênio, nós temos que o oxigênio molecular O2 é indispensável à respiração aeróbica. Ele é o segundo componente mais abundante, onde existe a proporção de cerca de 21%. O oxigênio teria desaparecido da atmosfera se não fosse o contínuo reabastecimento promovido por principalmente a ação da fotossíntese dos fitoplânctons marinhos, que são os verdadeiros pulmão do mundo. E o oxigênio, então, ele é liberado pela fotossíntese realizada pelos vegetais, pelos fitoplânctons marinhos. Liberou, então, o oxigênio. O oxigênio, ele vai ser incorporado através da respiração. Então, na respiração, o oxigênio vai entrar
e também através dos seres, tá? Que nós chamamos de heterótrofos, ou seja, herbívoros, carnívoros, vão estar fazendo a respiração. Como as plantas também respiram, elas também vão inalar e adentrar esse oxigênio. Esse oxigênio, no processo de respiração celular, vai liberar o que a gente chama de gás carbônico. E olha, o oxigênio, ele alimenta a combustão dos combustíveis fósseis, ou seja, a queima. Não existe queima sem oxigênio. Os decompositores também utilizam o oxigênio para fazer a decomposição. Eles precisam, então, também de oxigênio. A camada de ozônio é uma capa que envolve e protege a Terra de várias radiações. As radiações são ultravioletas. Então, essa camada de ozônio, ela vai proteger a superfície da Terra. Essa camada de ozônio, tá, é importante porque nós vamos perceber que os raios ultravioletas, eles causam danos à pele e também aos seres vivos. Então, a camada de ozônio, ela tem formação e destruição, que é um processo natural na atmosfera. Então, você tem o oxigênio, mais molécula de gás O2, vai formar o ozônio. Esse ozônio, através dos raios ultravioletas, também vão quebrar em oxigênios e gás oxigênio. Então, é um processo que acontece constantemente. A destruição da camada de ozônio, ela acontece por causa de umas moléculas que existem, que é o CFC, cloro, flúor e carbono. Bom, nós temos que o cloro, tá, forma aqui um monóxido de cloro e oxigênio, e você tem a liberação na atmosfera do oxigênio e o óxido de cloro. Essa ligação das moléculas de monóxido de cloro é quebrada pelo átomo de oxigênio, tá? E aí libera o cloro e aí você tem o oxigênio, ou seja, a cadeia de ozônio, tá? Aqui, olha, essa cadeia de ozônio é quebrada. Como acontece isso? Que não é de forma natural, como nós vimos no processo, isso afeta a camada de ozônio, ela ficando mais fina e deixando entrar esses raios ultravioletas. Qual a consequência disso, então? Nos seres humanos, essa exposição a longo prazo da radiação está associada ao danos à visão, à supressão do sistema imunológico, ao desenvolvimento do câncer de pele. Os animais também sofrem as consequências dos raios ultravioletas, porque prejudica o estágio iniciais do desenvolvimento dos peixes, camarões, caranguejos e outras vidas aquáticas, reduzindo a produtividade dos fitoplânctons, que são a base da cadeia alimentar aquática e a liberação de oxigênio para a atmosfera dos seres vivos e para os seres vivos. Ciclo do nitrogênio. No ciclo do nitrogênio, ele consiste na incorporação do nitrogênio. Então, o nitrogênio que está na atmosfera, ele vai ser incorporado por substâncias aqui do ambiente em moléculas orgânicas de seres vivos e posterior devolução ao meio ambiente. O nitrogênio, então, ele está em maior parte na atmosfera, cerca de 78% de nitrogênio na atmosfera, mas a maioria dos seres vivos é incapaz de aproveitá-la em seu metabolismo. Os únicos seres capazes são chamados de bactérias fixadoras, tá? Que podem capturar esse nitrogênio. Então, o primeiro processo nós temos aqui que é a fixação. Então, o nitrogênio passa o primeiro processo pela fixação, que acontece pelas bactérias fixadoras desse nitrogênio e que estão nas raízes das leguminosas.
Então, os maiores e mais importantes fixadores, nós temos então nas raízes das leguminosas, fazendo essa fixação. As bactérias vivem no solo e vão se instalando ali, vão, tá vendo? Olha, e vão se absorvendo aqui esse nitrogênio. Ali as bactérias se desenvolvem, fixando o nitrogênio atmosférico e transformando ele em sais nitrogenados para a planta. A Rhizobium, tá? Funciona como um verdadeiro adubo vivo, favorecendo a planta os sais nitrogênio necessários para o seu desenvolvimento. Olha, a planta vai fornecer, então, a matéria orgânica para as bactérias, tá? Para essas bactérias, e ao mesmo tempo, né? Em contrapartida, essas bactérias aqui vão oferecer a incorporação do nitrogênio para a planta produzir, então, aqui os alimentos proteicos. E graças a essa associação, as plantas podem viver em solos pobres, em compostos nitrogenados, em outras plantas não se desenvolvem bem. Bom, nós temos um outro processo que é a amonificação. A amonificação são bactérias do solo, também fixadoras de nitrogênio, tá? Em que vai transformar esse nitrogênio aqui em amônia. Nós temos os animais, as plantas, tá? Que sofreram então a morte e agora estão sofrendo através de bactérias e fungos decompositoras a decomposição. E essa decomposição vai fornecer aqui para a gente, né, no caso, a amônia. Então, esse processo é chamado de amonificação, que seria o processo em que a decomposição através de bactérias e fungos e bactérias dos solos fixadoras transformam então esse nitrogênio em amônia. Nós temos agora o terceiro processo, que é a nitrificação. A nitrificação consiste em transformar esta amônia em nitritos, tá? Que é chamado de nitrificação. Essas bactérias, então, que transformam a amônia em nitritos, na nitrificação, também tem as bactérias nitrificantes que transformam esse nitrito em nitrato através do processo de nitrosação. Esse processo de transformar em nitratos é quando esse nitrato, ele é altamente agora solúvel em água, de modo que as plantas podem assimilar, podem absorver este nitrato pelas suas raízes e assim produzir aí as moléculas orgânicas, como aminoácidos, proteínas, as bases nitrogenadas de que nós precisamos. Então, quando são comidas pelos herbívoros, tá? Essas substâncias orgânicas nitrogenadas das plantas fornecem a matéria-prima para a produção de moléculas de células animais, né? Ao longo da cadeia alimentar. Essas bactérias desnitrificantes degradam compostos nitrogenados, liberando o nitrogênio, que retorna à atmosfera e fechando o ciclo. Nós também temos através dos raios, tá? E esses raios vão pegar o nitrogênio da atmosfera e fixá-lo na forma de nitratos. Nós temos aqui a adubação verde, que promove o plantio alternado de leguminosas que, possuindo nódulos de bactérias fixadoras de nitrogênio em suas raízes, provoca o aumento de concentração de nutrientes no solo, ou seja, as bactérias Rhizobium que vivem no solo, elas então estão aqui representadas. Olha, elas alcançam as raízes da leguminosa, instalam-se, olha, os pelos absorventes, elas se instalam, essas bactérias se instalam, penetram nas raízes das plantas
tá? Instalam reproduzindo no intervalo das suas células das plantas e formam aqui o que nós chamamos de nódulos. Ali as bactérias desenvolvem fixando o nitrogênio e transformando em sais nitrogenados para que as próprias plantas possam estar absorvendo esses nitratos, ou seja, de forma que ela possa levar esse nitrogênio de forma para a planta usar. E, ao mesmo tempo, a planta também ajuda as bactérias, tá? Fornecendo, então, a matéria orgânica para elas. O processo de eutrofização de um lago é o seguinte: nós temos aqui baixos níveis de nutrientes, crescimento limitado, né, do fitoplâncton, ou seja, você tem um equilíbrio aqui, e esse equilíbrio natural. Você tem aqui a eutrofização natural, que é um processo demorado, na ordem de centenas, milhares de anos, estando muitas vezes associados ao processo naturais da evolução do ecossistema. Mas a acelerada ou eutrofização cultural resulta de um processo de enriquecimento de nutrientes de massas de água devido a atividades antrópicas, ou seja, o homem vai fazer as suas plantações e liberam nutrientes aqui, muitos nitratos aqui na água. E com isso, há uma concentração de nutrientes, e esses nutrientes vão dar origem a muitas algas que vão impedir que entre os raios de luz para que as plantas façam a fotossíntese, e com isso os animais morrem por falta de oxigênio na água. E isso nós chamamos então de eutrofização. Além da eutroficação, o excesso de nitrogênio nos solos pode causar nos seres humanos uma doença chamada meta-hemoglobinemia. Olha, o nitrogênio liga-se à hemoglobina e prejudica o transporte de oxigênio. Essa doença, então, é adquirida quando o indivíduo vai ingerindo, comendo muita quantidade de nitrito e nitrato, que podem estar presentes na água, nas verduras cultivadas em solos, com excesso dessas substâncias. Tá? E é muito importante a gente descobrir que a pele fica assim meio azulada, tá? Roxeada. O combate à eutrofização, tratamento químico daquele lago, daquela lagoa, remoção das plantas que impedem que os raios solares cheguem até as algas para que façam a fotossíntese, dragagem dos sedimentos, arejamento artificial.